pode. Não, desculpa. Fica burra. Desliga o seu microfone, por favor. Quem tiver, por favor, com o microfone ligado, por favor, desligue. Não, vou. Bora lá, pessoal. Hoje a nossa aula é a correção do exercício que eu enviei para vocês, tá? No dia de ontem, para vocês, tá bom? Eita, eu não consigo visualizar. Só um minutinho. Só um minutinho, que estou tendo um problema aqui em colocar aqui o material de vocês. Isso aqui não está entrando, está entrando já. Todo mundo está conseguindo ver a tela aqui do exercício? Pessoal de casa? Hein? Eu não consigo ver, professor. Não está conseguindo ver, Não está né? aparecendo aqui, professor. Deixa eu ver. Só um minuto. Oi, eu estou dando aula, filhote. Eu estou dando aula. Tu vem rapidinho daqui a pouquinho. Daqui a 1 hora eu estou encerrando. Que eu já comecei a dar aula. Só um minutinho, tá? Não, que isso?
Tá, pessoal, eu não estou conseguindo baixar isso aqui. Todo mundo está vendo agora o exercício? Até a folha do exercício na tela? Hein, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Vamos lá. Boa noite a todos. Desculpe a demora. É que tivemos um problema aqui no Teams e na câmera que eu tive que entrar pelo provedor para poder dar a aula. Então, na aula de hoje a gente fará a correção, tá, do exercício de vocês, tá, ok? Onde eu elaborei um exercício de 6 questões, onde está falando tudo que a gente conversou nas últimas 3 aulas, tá? E, diante disso, tá, a gente corrigirá questão por questão. Na primeira questão, eu peço para vocês diferenciarem gestão clínica de gestão assistencial. Então, nessa primeira questão, ela já é o início das nossas aulas, tá? Que a gente começou a conversar, tá ok? Que a gente começou a conversar logo quando a gente entrou na parte do processo de cuidado na farmácia clínica. Todo mundo está vendo o slide? Professor, tá vendo só o exercício agora, professor, aqui, né? Tá, peraí, deixa eu ver se tá para colocar agora. Peraí. Beleza, agora vai. Ah, não chega. Tá? Então, estão todo mundo vendo o slide agora? Sim, professor. Beleza. Sim, Então, professor. dentro dessas diferenças de gestão, não se esqueçam que tem diferenças quando a gente fala do tipo do modelo de gestão que é adotado na farmácia clínica, disso diante da legislação farmacêutica. Não se esqueçam que quando a gente fala de um modelo de gestão técnica aqui, a gente está falando do modelo de gestão técnica da assistência farmacêutica, que tem como principal objetivo aqui, tá, é reunir atividades, ou seja, reunir atividades ou também atribuições farmacêuticas que sejam focadas principalmente na qualidade Já e passou no mais já? acesso. Por favor, quem tiver com o microfone ligado, desliga o microfone, por favor, para não dar problema, tá? Então, voltando, dentro da gestão técnica, ou mais propriamente dito, da gestão técnica da assistência da farmacêutica, ela se caracteriza principalmente por reunir atividades ou atribuições aonde o farmacêutico ele vai estar focado, vai estar objetivando, principalmente o acesso e o uso, tá, de não somente o uso racional de medicamentos, como também, tá, ferramentas, instrumentos ou até mesmo materiais e equipamentos que estejam ligados a essa assistência farmacêutica, tá bom? É diferente quando a gente fala da gestão clínica, tá? Por quê? Porque na gestão clínica do medicamento, essa gestão clínica ela está relacionada principalmente à atenção à saúde, ou seja, o farmacêutico clínico aqui, ele está voltado principalmente para os resultados terapêuticos, ou seja, os resultados provenientes do uso, tá, da farmacoterapia, tá? E com isso ele tem como foco principal o paciente, coisa que a gente não vê na gestão técnica da assistência farmacêutica. Tá? Essas são as principais diferenças entre a gestão clínica, tá, e a gestão técnica aqui. Todo mundo entendeu essa parte? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nisso? Ou está tudo certinho? Hein, pessoal? Tudo certo, professor. Beleza. Já na segunda questão, eu peço para vocês discorrerem sobre a tecnologia na gestão clínica do medicamento. Essa parte da gestão da tecnologia na gestão clínica de medicamentos aqui, tá? Ela está dentro, tá ok? Ela está dentro, tá? Do primeiro conteúdo nosso, aonde
tá ok? Ou seja, ela está dentro, tá, do processo de cuidado na farmácia clínica, onde a gente vê que essa tecnologia, tá? Essa tecnologia daqui, clínica do medicamento, na gestão clínica do medicamento, ela pode ser vista principalmente como o quê? Como uma ferramenta de uso ou individual e coletivo, aonde ela tem como principal enfoque aqui o ato ou também a atividade de entregar o medicamento aqui. Aqui na tecnologia da gestão clínica do medicamento, esse tipo de ferramenta, ela ajuda muito no quê? Ela ajuda muito na avaliação principalmente do acesso do paciente aos tratamentos adequados, como também ela demonstra também como o paciente ele é visto, principalmente no seu autocuidado, aonde ele está sempre apoiado na terapia medicamentosa, também a adesão ao tratamento, que isso é importante, e também em seguida essa adesão do tratamento farmacológico, a gente também vê nessa tecnologia da gestão que há também estudos em que visem a redução do desperdício do uso irracional de medicamentos e, paralelo a isso, o alcance que esses tratamentos medicamentosos podem atingir numa escala ou numa relação custo-efetivo, ou seja, custo-benefício aqui também. Além disso, a tecnologia da gestão, ela também me identifica e previne, tá ok? E também ajuda no manuseio, tá, de erros que possam ser minimizados ou podem ser anulados devido ao uso incorreto de medicamentos, devido a interações medicamentosas, ou até mesmo a produção e a previsão de possíveis reações adversas e riscos associados ao medicamento. Além disso, na tecnologia, a gente também vê que há um aumento, tá, da efetividade das farmacoterapias que estão sendo elaboradas, que estão sendo administradas no paciente, aonde a gente observa também o quê? Que a destinação, ou seja, o direcionamento adequado desses medicamentos e dos seus próprios resíduos que estão ligados à terapia medicamentosa, eles são melhor o quê? Melhor otimizados e melhor também o quê? Retirados de forma que não haja nem danos ao indivíduo e nem danos ao estabelecimento, à unidade, tá, que está fazendo o uso e administrando esses fármacos no paciente. Tá? Ficou entendida essa parte da tecnologia da gestão clínica do medicamento, que é uma ferramenta que ela pode ser utilizada de forma individual, ou seja, para pacientes individualizados, ou de forma coletiva, ou seja, atuando por mais de uma unidade ou por um conjunto de pacientes que estejam presentes nessas unidades, que tem como finalidade a entrega do medicamento, aonde essa entrega desse medicamento ela vai passar desde a avaliação do acesso do paciente aos tratamentos adequados, ao próprio autocuidado apoiado na terapia medicamentosa, como também a adesão ao tratamento, a redução dos desperdícios, a identificação, a prevenção, a minimização do manejo de erros que possam vir durante o manuseio dessas medicações por meio das interações medicamentosas ou mesmo das reações adversas e os riscos associados ao uso desses medicamentos, como também um aumento na eficácia, na atividade terapêutica desses medicamentos e principalmente a destinação, ou seja, o fim, a destinação, tá, que esses medicamentos vão ter, tá, ao paciente, como também seus próprios resíduos serem o que poderem ser retirados e poderem serem o que eliminados de forma adequada. Ficou claro essa resposta para todo mundo? Hein, pessoal? Sim, professor. Até agora, está tendo alguma dúvida a respeito do que a gente está conversando, a respeito do que a gente está falando com vocês, do que eu estou falando para vocês? Hein? Para mim, até agora tá ok. Tá, beleza. Tranquilo.
Na terceira questão, eu peço para vocês discorrerem a respeito dos serviços farmacêuticos que estão voltados principalmente ao cuidado farmacêutico. E aqui, quando a gente fala dos serviços farmacêuticos voltados a esse cuidado, a gente tem que lembrar o quê? Nós temos que lembrar que dentro dessa parte daqui, tá? Eita, acho que eu cliquei. Só um minutinho, que aqui tá travando algumas horas. Tá? É que é os serviços farmacêuticos voltados, principalmente os serviços farmacêuticos clínicos, tá? Aqueles que estão voltados para o cuidado farmacêutico, eles estão ligados principalmente porque por uma rede de suporte, ou seja, esses serviços farmacêuticos, eles atuam dando um suporte ao estabelecimento farmacêutico, por quê? Porque eles conseguem fazer, primeiramente, que o farmacêutico interaja com os demais membros que estão presentes na equipe multidisciplinar de saúde, aonde eles consigam manter um elo de equilíbrio, tá, entre a equipe de saúde e o paciente. E com isso, tá, o próprio farmacêutico, dentro dos serviços farmacêuticos clínicos, eles conseguem também estar mais voltado para que haja uma melhor o quê? Uma melhor gestão na assistência farmacêutica, ou seja, quando a gente fala na gestão de assistência farmacêutica aqui, é num sentido bem amplo, ou seja, aqui a gente não está somente se referindo à parte técnica, a gente está se referindo não somente à parte técnica, como também à parte clínica que a gestão farmacêutica faz e atua no paciente, ou seja, é desde a aquisição, desde a seleção, aquisição e compra do medicamento até a forma como esse medicamento vai ser empregado no paciente e de que maneira o paciente clinicamente irá responder, irá o que? Ele irá se comportar, tá, durante a administração dessa farmacoterapia, ou seja, a parte clínica propriamente dita aqui para vocês. Então, dentro dos serviços farmacêuticos clínicos voltados ao cuidado, tá, o que mais importa aqui é saber o quê? Que esses serviços eles servem como suporte para uma unidade, seja ela hospitalar, uma unidade básica, ou até mesmo tal que é uma farmácia comercial, aonde ela vai manter esse serviço dentro de uma relação entre o farmacêutico, a equipe de saúde e o paciente, sempre tendo esse elo, tá, de conversa e diálogo e de troca de informações e de orientações para o paciente e no fim, tá, esses serviços farmacêuticos estarão que dentro da gestão da assistência farmacêutica sempre voltado para as duas áreas, para os dois segmentos, para a parte assistencial e para a parte clínica, para a parte técnica e para a parte clínica aqui. Ficou compreendida essa parte para vocês? Hein, pessoal? Sim, professor, aí também vai a evolução clínica do paciente, né? Tem que atentar para isso, né? Exatamente. É por isso que quando se faz o serviço farmacêutico voltado para a clínica, ele está dentro da assistência farmacêutica, dentro da gestão da assistência farmacêutica, que ela é bem abrangente, ela é bem ampla. Tá? Por quê? Porque ela envolve esses dois segmentos que eu acabei de mencionar para vocês. Ela não pode somente se preocupar assim a parte técnica, se você está o quê? Se preocupando com a parte clínica. Por quê? Porque dentro da cadeia, dentro do ciclo da assistência farmacêutica, que vocês já aprenderam isso, tá? Esse medicamento que está sendo adquirido, selecionado e comprado e colocado dentro da unidade, ele vai para alguém. E para quem ele vai para o paciente. Paciente, certo. Exatamente. Só que, a partir do momento que isso chega no paciente por meio da farmacoterapia, o que nós observamos? Que ela já deixa de ser técnica e ela passa a ser agora o que? Clínica, aonde o farmacêutico clínico aqui tem que o quê? Prezar e se preocupar principalmente aqui pelo que? Pelo efeito dessa farmacoterapia no paciente durante o seu tratamento.
que a gente verá daqui a pouco nas outras perguntas, respondendo as outras perguntas para vocês. Mas, a priori, é isso. E eu quero saber se vocês entenderam o que eu acabei de explicar para vocês, se ficou alguma dúvida para vocês. Tranquilo, professor. Já na quarta pergunta, eu pergunto quais são as estratégias de obtenção de dados subjetivos. Tá ok? Aqui, se vocês se lembram dessa nossa aula, a gente conversou a respeito das estratégias, tá? Quando a gente fala da parte do acolhimento e da avaliação de dados aqui. Quando eu falo aqui das estratégias, tá? Não se esqueçam que quando eu falo aqui das estratégias, tá? Essas estratégias, elas vêm desde o quê? Vêm desde a construção desses serviços, tá? Que vem desde o acolhimento, identificação e do agendamento, aonde esse paciente aqui, ele tem que passar por toda essa estratégia aqui até chegar aonde? Tá? Até chegar na obtenção desses dados subjetivos. E quando a gente fala dessas obtenções desses dados subjetivos, são algumas perguntas, são algumas informações que se valem durante a entrevista ou quando você está conversando com o paciente, que são perguntas em que você vai conhecer realmente, tá? O tipo de paciente que você está trabalhando, com o tipo de paciente que você está lidando. E dentro dessas estratégias de dados subjetivos está o quê? As condições sociodemográficas, saber qual é a real condição social desse paciente, como, por exemplo, idade, faixa idade, peso, localidade onde ele mora, tá? Saber os hábitos de vida, se ele é um paciente que fuma, se é um paciente obeso, se é um paciente sedentário, até relacionado também aos problemas de saúde, como a questão se é um paciente que ele é hipertenso, diabético, se é um paciente que é oncológico, tá? E até a própria questão histórica, a terapia prévia, tá? Se esse paciente ele faz uso já de alguns tipos de medicamentos, como, por exemplo, não somente no caso do paciente hipertenso, não necessariamente esse paciente hipertenso ele possa estar utilizando um antihipertensivo, mas ele pode vir estar utilizando mais de 2 ou 3 medicamentos, como, por exemplo, uma aspirina, um AS de 100 miligramas para prevenir quadros de trombose, ou também um ansiolítico, porque ele não consegue dormir, tem dificuldade de dormir, tá? Ou também um medicamento antidepressivo, tá? Então, são essas estratégias, são essas condições, esses pontos que fazem com que elas se tornem dados subjetivos e, a partir da entrevista, você começa a coletar dados, informações, tá? A respeito desse paciente. Além do mais, tá? O próprio farmacêutico aqui, dentro da coleta de dados, ele é o quê? Ele é o principal, tá? Ele é o principal profissional, tá? Que está qualificado nesse tipo de investigação. Por quê? Porque através do que? Através das perguntas, através da formulação de perguntas que nós veremos daqui a pouco, que eu pergunto para você no exercício, ele começa a avaliar esse paciente a partir da catalogação dessas informações e começa a fazer o quê? A desenhar, a tomar decisões a respeito tá? Dessas informações coletadas e começa o que? A perfilar o tipo de conduta que ele vai tomar no final a respeito desse paciente. Tá bom? Então, ou seja, quando a gente fala, como eu coloquei na pergunta para vocês, na quarta pergunta, que é a questão, o que são estratégias de obtenção de dados subjetivos, tá? Essas estratégias de obtenção de dados subjetivos aqui, pessoal, tá? Nada mais é, tá? Vou colocar aqui para vocês.
nada mais é do que são maneiras ou formas de como o farmacêutico ele irá coletar as informações e a partir dos tipos de informações, de perguntas ou de pontos de informações, tá, como sociodemográfica, hábitos de vida, problemas de saúde, história terapêutica prévia do paciente, ele começa a criar, começa a o quê? A gerar, tá, informações desse paciente para ele poder construir no futuro, tá, um plano, tá, um plano de acolhimento, um plano de acompanhamento, tá, desse paciente. Ficou entendido essa parte para vocês? Sim. Isso aí o senhor falou uma vez que ele começou pela rede privada, foi, professor? Essa situação aí. Essa Aí situação, depois foi para a rede pública. exatamente, a gente viu muito isso dentro das redes privadas farmacêuticas, aonde a gente vê o papel, tá, que os farmacêuticos da rede privada faziam isso por meio da criação e da construção dos consultórios farmacêuticos que foram criados na rede privada. Hoje a rede privada, hoje os consultórios farmacêuticos, eles já estão ganhando espaço dentro das redes públicas. Algumas prefeituras, tá ok, principalmente do eixo no Centro-Sul, eles já começaram com isso daí, com essa tendência dentro do serviço público, como uma forma de desafogar também, tá, a procura, a demanda de procura de paciente pelo atendimento na saúde básica, principalmente na rede primária de atenção básica. Entendido? Agora, na quinta questão, eu pergunto para vocês discorrerem sobre essa estratégia e a obtenção de dados subjetivos. Quando a gente fala sobre essas estratégias de obtenção de dados subjetivos, foi isso que eu acabei de colocar para vocês. Só que não esqueçam uma coisa aqui, que quando a gente fala, quando a gente fala principalmente, tá, dessas estratégias, tá bom? E também da maneira como essas estratégias vão ser alcançadas, não se esqueçam também o quê? Não se esqueça que a formulação de perguntas, ou seja, a maneira como vai ser perguntada, tá? Ela é muito importante aqui, porque tá? Através do tipo de pergunta que for feita, sejam elas abertas ou fechadas, tá? Elas vão conseguir, principalmente por parte do farmacêutico, que esse farmacêutico ele colete informações em que haja o mínimo de interferentes, também o tipo de escolhas a partir do tipo de pergunta que vai ser feito, tá? Pode fazer com que o perfil que vai ser adotado, da construção do plano de cuidado que vai ser adotado, possa ser de uma forma ou de outra. E mais interessante aqui, tá? A própria questão de você interpretar alguns sinais, alguns pontos do próprio paciente, como questão do silêncio do paciente, ou mesmo também os locais onde vão ser feitos essa entrevista, essa avaliação de dados, elas são importantes, tá? Além disso, o próprio registro de informações subjetivas, ou seja, a forma como você vai registrar essas informações, tá? Se elas vão ser registradas num banco de dados ou numa planilha, para você também, a partir desse registro, criar um censo para você mesmo, ou até mesmo uma base de dados, tá? Ela é super importante, por quê? Porque você começa Você começa a analisar aquela tua população por meio de vários tipos de pacientes que vão ser o quê? Que vão ser analisados e que vão ser atendidos pela equipe da farmácia clínica aqui. Ficou compreendida essa parte? Alguma dúvida? No caso aí, professor, poderia providenciar também a questão das metas terapêuticas, né? Como o senhor falou uma vez. Exatamente, só que essa questão das metas terapêuticas, tá? Ela está dentro
tá, da última questão, é que é a questão de discorrer sobre a construção do plano de cuidado farmacêutico, que foi a nossa última aula. Por que ela está dentro disso? Porque ao momento em que você gerou, ao momento em que você já tem todas essas informações, tá? A partir dessas perguntas abertas e fechadas, a partir desses dados subjetivos que foram feitos e que foram catalogados pelo teu paciente, você consegue criar, consegue construir esse plano de cuidado e de acompanhamento, aonde nós observamos que a construção do plano de cuidado, ele tem como principal objetivo aqui não somente manejar de forma adequada os problemas, tá, que são implicados, que estão diretamente implicados à farmacoterapia, como também você manejar de que forma você vai o quê? De que forma você vai ajudar esse paciente durante o tratamento farmacológico. Não é somente você dizer para o paciente, olha, está aqui a medicação, está aqui o tratamento, está aqui o que você tem que fazer. Não, é você orientar da melhor forma esse paciente, tá? E dentro do paciente, vocês não podem esquecer o quê? Que esse paciente, ele traz consigo várias características, como idade, peso, patologias já determinadas, tá? Uso de medicamentos e outros mais. E a partir disso, a partir de você saber o tipo de paciente, saber definir essa construção desse teu plano de cuidado, você parte para o quê? Você parte para as três principais partes aqui que fazem parte do plano de construção, que é o quê? Você ter uma meta terapêutica, saber que aquele paciente, por exemplo, é um paciente diabético, no qual ele precisa manter e estabilizar a sua glicemia, então a tua meta terapêutica é o quê? Que é aquele hipoglicemia antioral que foi prescrito pelo médico, ele consiga o quê? Atingir o seu objetivo farmacológico, que é o quê? Diminuir os valores de glicemia e estabilizar a glicemia do paciente. Como também verificar e observar também paralelo a isso, se está havendo alguma reação, algum problema relacionado ao uso desse medicamento durante o tratamento. E aí você fazer a sua intervenção, seja através de uma simples orientação, de uma simples ajuste de dose, ou mesmo você fazendo com que o paciente suspenda essa medicação e volte para o médico e solicite novo receituário com uma nova medicação, já é uma intervenção que você está fazendo. Como também, se no final daquele tratamento medicamentoso ele tiver já ótimo, pronto, o paciente estiver ok, você já determina um prazo de retorno no qual o paciente voltará contigo, aonde ele vai trazer o quê? Ele vai trazer vários indicadores que nós vimos na aula aqui, que podem ser de vários tipos, tá? Estou passando só para mostrar para vocês, ok? Que podem ser esses indicadores como como alguns exames laboratoriais, exames de imagens, tá? Aonde mostre que a terapia medicamentosa, que mostre que o tratamento que foi construído para ele e o próprio, tá? E as próprias orientações deram um resultado positivo para ele. Tá? E sempre a gente faz o prazo de retorno, sempre no prazo de 15, 30 dias, dependendo do tratamento clínico que está sendo feito essa farmacoterapia, para qual essa farmacoterapia está sendo aplicada. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Ficou alguma dúvida? Isso aí faz parte do cuidado farmacêutico, né? O profissional, né? Acompanhar a eficácia do medicamento que ele foi prescrito pelo médico e ver se realmente deu tudo certinho. Aí, com isso, passa uma credibilidade tanto do médico, como também os cuidados farmacêuticos, assim como também a gente falando com ele que ele retorne futuramente para as próximas consultas, podendo fazer uma glicemia, verificação das expressões, Exatamente. solicitar os exames laboratoriais, não é isso? Show de bola. Isso mesmo. Tá ok? A construção do plano de cuidado, ele não se fecha somente nisso, ele é bem amplo, mas ele tem sempre que estar sendo voltado para o quê?
para o bem-estar do paciente. E quando a gente fala nisso, não se esqueçam do quê? Não se esqueçam que na construção do plano de cuidado do farmacêutico, tá? Aí eu volto a enfatizar, as metas terapêuticas elas são importantes, como também as intervenções farmacêuticas elas também são importantes, como também o prazo de retorno ela é super importante, porque a partir do retorno desse paciente, trazendo essas informações que ele tem que trazer por conta do cuidado, por conta do retorno médico, mas ele também tem que trazer por retorno farmacêutico, a gente consegue enxergar, consegue observar a evolução satisfatória desse paciente durante a terapia medicamentosa. É saber que aquela terapia, ela foi o quê? Ela foi alcançada, sem haver tido a produção de algum risco, alguma reação adversa, ou até mesmo algum efeito tóxico ao paciente aqui. Bem, pessoal, dentro do que a gente se propôs nesse primeiro exercício, nesse quinto exercício aqui, perdão, não é primeiro, mas dentro desse quinto exercício aqui, tá? Eu acho que a gente conseguiu responder a essas 6 perguntas. Aí eu pergunto para todos vocês, ficou alguma dúvida para vocês? Está tudo certinho? Querem que eu fale alguma coisa a mais ou está tudo certo aqui? Dona Alcilete, Maia, Aline, Cliciane, Débora, Diego, Gabriela, Jonathan, seu Jorge, Carolene, Carol, Dona Maria Tereza, seu Paulo, Alessandra, Evelyn, Cláudia, Deise, Ingrid, Glenda. Ficou tudo certinho aí para vocês? Tudo certo. O que eu observo aqui, professor, é que no exercício que vai valer os 2 pontos, está praticamente enquadrado nisso que o senhor estava explicando agora, nesse exercício do momento, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Prazo de retorno e tal, intervenções farmacêuticas, método, está tudo aqui. A gente respondeu outro, legal. Eu fiz mais ou menos assim, para vocês terem um norte, para vocês se nortearem na hora de vocês construírem, tá? Responderem aquela questão valendo 2 pontos, tá? Que é onde vocês vão ter que me destacar também, não é somente Certo. vocês. A gente pode falar na nossa linguagem também, né? Como está atendendo aquele paciente, né? Pode, vocês estão Dentro do conceito, né? Dentro do conceito que o senhor nos ensinou. Exatamente. Então, vocês estão livres na construção da forma como vocês quiserem. Só que vocês têm que me destacar aonde que está cada termo. Tá ok? Entendo. Para vocês Ok. não também se misturarem e se confundirem. Tá bom? Certo. Alguma pergunta a mais, pessoal? Tudo certinho. Maia, tudo ok? Tudo certo, professor. Diego, seu Jorge? Então tá, meninos. Vocês já sabem, vocês já estão aí com o exercício. Não se esqueçam que a entrega do exercício até o dia 23, tá ok? De setembro, tá? Ela pode ser enviada ou por Zap ou por e-mail, tá ok? Vocês veem aí como é a melhor forma para vocês. Depois do dia 23, eu já não vou aceitar mais, tá? Porque eu tenho que ter tempo para corrigir ele e eu vou ter tempo também para lançar as notas de você na planilha, tá bom? Ok, professor. Tá? Então, até a próxima segunda-feira. Segunda-feira a gente tem aula normal, tá? Aula teórica normal, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite, senhor. Uma boa noite para todo mundo. Eu estou parando a gravação aqui.